Pretzel Talk, o Diálogos com o Rabino, que é o projeto do Rabino Michel Schlesinger. Quem chegou mais cedo percebeu que a gente teve uma visita teatralizada às 11 horas. Às 2 horas vai estar uma contação de história no -2 sobre a história da Annabella Geiger, que é a nossa artista, que está no -2. E às 15 horas vai ter uma outra história teatralizada, que é uma parceria da Davar com a Sapoti. Quando terminar aqui, recomendo que vocês visitem a exposição do mezanino, Hannah Brandt, que estreou essa semana, e a do -2, Annabella Geiger, que também foi inaugurada essa semana, né? Então, vou apresentar os nossos convidados. Michel Schlesinger, bacharel em Direito pela USP, foi ordenado rabino em Jerusalém, professor adjunto do Seminário Teológico Judaico e representante do Conselho Rabínico para o Diálogo Interreligioso de Nova York. O professor Leandro Carnal, doutor em História Social pela USP, membro da Academia Paulista de Letras, professor da Unicamp por mais de 20 anos. É autor de diversos livros como O Dilema do Porco-Espinho, Todos contra Todos, Viver a que se destina, em coautoria com Mário Sérgio Cortella, e Para Pensar e Escrever Melhor. Colunista do jornal O Estado de São Paulo, apresentou o programa Universo Carnal na CNN Brasil e tem presença constante na mídia nacional em programas como o Jornal da Cultura, Café Filosófico CPFL. Gente, muito obrigado e vamos começar com a Isabel fazendo a primeira pergunta para os nossos convidados. Oi, Roberta, obrigada. Eu acho que eu vou deixar as perguntas para o Rabino Michel, que vai fazer perguntas muito mais inteligentes e próprias do que eu, mas eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a presença de todo mundo aqui num domingo de manhã, agradecer ao Carnal pela disponibilidade de nos atender, ao Michel pela brilhante ideia de trazer essa palestra do programa Pretzel Talk e do Diálogos do Rabino aqui para dentro da nossa casa, porque aqui é a casa da Betel, é aqui que a Betel começou e é um orgulho muito grande para a Betel ter essa parceria com o museu e ter cedido esse espaço para a construção de um museu tão importante para os judeus e para a comunidade em geral. Então, agora passo a palavra para o Michel e agradeço mais uma vez pela presença de todos. Bom dia a todos e a todas. Muito gostoso ver tanta gente conhecida e querida e ver a casa cheia. Essa é a segunda vez que eu faço aqui um Diálogos de um Rabino, outra vez foi com o Serginho Groisman, e o Museu Judaico sempre acolheu imediatamente todas as vezes que eu, por ocasião de uma visita a São Paulo, pedi para que a conversa acontecesse nesse espaço. Então, obrigado, Museu Judaico, por estar sempre com as portas abertas. Eu penso que uma conversa neste ambiente, ela já começa com uma conotação mais do que especial, né? O lugar impacta o conteúdo do que a gente reflete a respeito, né? Então, é maravilhoso poder ter essa conversa aqui dentro. E o Betel é esse parceiro mais recente do Diálogos de um Rabino, com muito orgulho, em particular por meio do projeto Pretzel Talks. O Betel faz conversas cotidianas, constantes, frequentes, e dessa vez se somaram a nós nesse esforço aqui. Leandro é um amigo querido, e a nossa primeira interação direta aconteceu logo que a pandemia começou, porque eu trabalhava na Congregação Israelita Paulista, e a gente falou, nós precisamos oferecer alguma coisa para as pessoas que estão trancadas em casa, que não podem sair de casa, e que querem continuar em contato com a comunidade, porque no momento em que a comunidade era mais importante para elas, no momento em que a comunidade era essencial, por conta do sofrimento que todos nós estávamos vivendo, a comunidade não era acessível. As pessoas não podiam vir à sinagoga, a sinagoga não podia abrir as portas.
E aí pensamos o que a gente faz, e por meio da tecnologia, Leandro Carnal foi o primeiro que nós entrevistamos online no início da pandemia. Ele imediatamente falou, claro que sim, vamos fazer isso para que os sócios da Congregação Israelita Paulista e todas as demais pessoas que queiram se sentir abraçadas e tentar organizar um pouco este momento de tanto medo, de tanta angústia que o começo da pandemia representava. Então o Leandro foi o primeiro de uma série de entrevistas que nós fizemos com o objetivo de manter contato com a comunidade. E desde então nós nos correspondemos com bastante frequência, e eu agradeço você pela amizade e agradeço por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco para esse bate-papo, para esse Diálogos de um Rabino ao vivo no Museu Judaico, com o apoio do Pretzel. Eu imagino, Leandro, que aquilo que nos angustia no dia a dia, para um historiador, deve ser ainda muito mais difícil, porque com a carga de conhecimento do passado que você tem, como é que você lida emocionalmente, afetivamente, com a nossa incapacidade de aprender com o passado? Obrigado, Rabino. Adorei suas meias kasher. Muito modernas. As do Vitor são simpáticas Vitor, também. exatamente, mas o Vitor é goi e o Vitor... Mas a sua meia é muito kasher, Rabino. A ortodoxia hoje se senta entre os goim desse lado. Bem, que prazer aceitar esse convite, mas eu não queria ter começado falando das meias. Aprendi com um grande amigo que já se foi, infelizmente, com Moacir Scliar, que o humor é uma das formas de você pensar mais inteligentes. Na verdade, eu queria começar com uma palavra que sempre achei linda, inclusive nas vezes que fui a Israel. O Rabino Schlesinger é meu consultor de Ivrit. Todas as dúvidas que eu tenho para escrever para o Estadão, eu ligo para ele, ele prontamente resolve essas dúvidas. A palavra que eu amo e que é sempre profunda, e nesse momento muito mais do que jamais, é com a qual eu queria começar, que é Shalom. Esse é o momento em que Shalom não é mais um cumprimento, é um desejo existencial e ético. Em todo caso, vamos pensar nessa pergunta inteligente e desafiadora. Toda vez que você está no meio de uma chuva forte em São Paulo, você tem certeza que aquela chuva é um grande terror e seu coração está presente ali, e a adrenalina é um recurso evolutivo para você fixar a atenção no momento. Por que existe adrenalina? Desde que nós corríamos dos nossos predadores na pré-história, 5.780 anos, perdão, o vício de... Então, há mais de 5.000 anos, quando começamos e corríamos dos predadores, nós tínhamos adrenalina. E a adrenalina é para você focar no momento. Gente com celular não sobreviveria no Paleolítico. O tigre de dentes de sabre teria comido sem a pessoa responder. Então, o que serve a adrenalina? Ela nos fixa no momento, ela junta o aqui e agora, se preferir uma coisa mais sofisticada, significado significante, para que eu tenha força física, a adrenalina impulsiona isso, rapidez e foco. Então, isso acontece que no momento que nós vivemos de crises políticas, guerra e insegurança, nós temos a tendência a repetir um pouco essa lamentação do belíssimo livro de Jó, diante do primeiro amigo, né? Por que aconteceu comigo? Por que isto está acontecendo? Por que os justos sofrem? Que é a resposta do mais lindo poema para mim, da tradição bíblica. Então, por que eu estou sofrendo isso? O historiador é o chato que diz, o seu problema é enorme. A doença da sua filha é devastadora. A guerra é terrível, representou barbaridades indizíveis, mas não é a mais, não é a pior. Bom, sempre existe uma desgraça maior, isso deveria nos consolar. Estamos em um espaço belíssimo, com esta forma belíssima, sob a proteção dos 10 mandamentos.
Nós estamos em um espaço assim e estamos aqui debatendo num domingo de manhã. Se eu me reportar à Noite dos Cristais, eu vou ver que havia um momento infinitamente mais angustiante e mais terrível, que deve nos servir de memória permanente. Sim, sempre houve uma desgraça maior, o que não torna a minha boa. Meu sapato aperta e não me importa que alguém tenha câncer ósseo. O meu sapato aperta. Então isto vai se tornar uma grande questão. O que dá a história? A história dá perspectiva. Vivemos um momento polarizado, extremamente polarizado, mas já vivemos piores. A polarização já representou, por exemplo, em um comício na Praça da Sé, entre a ANL, Aliança Nacional Libertadora, e a AIB, a Ação Integralista Brasileira, entre direita e esquerda, que um recebeu o outro com ninhos de metralhadora instalados na Sé. Estamos falando da década de 30, mais polarizada que hoje. Hoje nós temos militantes de sofá. Eles abrem um Instagram, sou contra isso, e postam. Você é um imbecil, kkkk. Essa obsessão pelo potássio que domina as pessoas. Quem fez ensino médio forte entendeu a piada, quem não fez anota e depois pergunta a um amigo de química. O judaísmo é tão importante para o progresso da química no século XIX e XX. Então, essa é a tradição. O que faz com que eu tenha perspectiva, que é um pouco a pergunta do Rabino, e que eu possa inserir a minha dor, que é claro, é forte, dentro de uma dimensão histórica. Isto é respondido em parte pela tradição judaica, que é a devoção ao estudo. Lembrem-se, aqueles que aqui forem de ascendência judaica, são chamados de povos do livro. Não povos da viagem, nem povos disso, mas povos do livro. Não há nenhum povo no planeta Terra que dance com a entrada de um livro. Dançam mal, mas dançam com a entrada de um livro. Você sabe, um dia eu estava em Jerusalém, no túmulo do rei Davi, e dois senhores judeus religiosos, pelas vestes, pelo tefilim, pela barba, que estavam dançando de braços do lado do túmulo do rei Davi. Dois senhores idosos assim, sabe? Quando Matusalém morreu, eles foram à descoberta de Matusalém e estavam dançando de braços naquele espaço. Eu achei isso de uma beleza extraordinária. Não? Quem dança com a entrada de um livro? Quem garante que o seu filho de 13 anos é um homem? Ele pegou uma Yad e leu, às vezes até entendendo. Há casos que o menino entende o que ele está lendo, mas ele só é um homem da comunidade porque ele leu. Não é à toa que o primeiro grupo humano a superar o analfabetismo entre homens foi o grupo judaico. Então, o que faz sobreviver? O que faz com que eu dê perspectiva? Livro. Quem aqui lê para o seu filho em casa, um filho ou ainda não alfabetizado, ou início de alfabetização, está garantindo essa perspectiva, esta herança, essa tradição. Está garantindo a manutenção da perspectiva. Ou seja, eu posso dizer, como as lamentações de Jeremias, ó vós que passais, vede-se a dor maior que a minha, frase que Michelangelo colocou na Pietà. Eu posso colocar isto como fonte, não há dor maior que a minha, mas se eu posso escrever e ler, essa dor vai passar para a geração seguinte, como lição e como memória, nem que seja para dizer nunca mais. Então, essas características são fundamentais. Já tivemos momentos piores, parte da nossa raiva vai para a internet, isso é bom. Parte da nossa raiva se esgota em grupos de apoio, hoje está se esgotando em IA e prompt. Eu coloco o prompt e faço um videozinho, e eu não tenho mais, de fato, tão declaradamente, especialmente no Brasil, o enfrentamento físico. Então, é uma característica. Em outros lugares, há este enfrentamento físico, sem sombra de dúvida. Então, a partir disso, eu diria, para dar perspectiva, livros, leituras e estudo. Que bom que o seu filho pôde viajar. Que bom que o seu filho foi à Disney. Que bom que o seu filho foi à praia. Que bom que ele fez uma grande festa
de bar mitzvah. Tudo isso é bom, memória. Mas se o seu filho não lê, sua dor se encerra nessa geração e não será passada adiante. E aí cada um vai inventar a sua dor como se fosse a coisa mais extraordinária do mundo, e aí a dor do meu calo vai superar a Shoah, porque eu não tenho memória para fazer esse link com o passado. É fundamental ler e trabalhar com a história. O que eu diria para quem é religioso? Continue dançando quando entrar um livro. É a melhor coisa que se pode fazer pela memória. Leandro, obrigado pela... Obrigado pela leitura otimista do nosso presente, no sentido de dizer que a perspectiva histórica nos ajuda a ver que a pandemia que vivemos não é a pior pandemia que já existiu, ou que a guerra que estamos vivendo não é a pior guerra que já existiu, e que a extrema-direita que estamos vendo não é a pior extrema-direita que já existiu, a extrema-esquerda que estamos vendo não é a pior, e assim por diante. A minha pergunta é se o outro lado da moeda, né, como historiador, não existe um sofrimento ao ver que, embora não seja o pior, é parecido demais com algum dos episódios históricos que deveriam ter já servido de lição para que a gente desenvolvesse ferramentas para trilhar como sociedade por um caminho aprimorado, por um caminho melhor. Eu, no Yom Kippur, na sinagoga, eu normalmente digo, o judaísmo não nos pede para não cometer erros, porque isso não é humano, mas o judaísmo nos pede para sermos pecadores criativos, fazermos erros novos, fazermos erros inéditos, porque se a gente não está aprendendo nada com o que aconteceu no passado, isso é um desastre. E às vezes eu tenho essa impressão, quando a gente olha pela janela ou para os jornais, que a gente está cometendo erros parecidos demais com os erros do passado, e que essa história poderia nos servir de alguma maneira para um aprimoramento que ainda está por acontecer. Perfeito. Nada mais teológico que participar de um jejum, de uma cerimônia de Yom Kippur, quando a sinagoga se torna plenamente habitada. É preciso lembrar que se eu tenho Yom Kippur todos os anos, é porque esses erros, tanto novos como repetitivos, eles voltam. De tradição católica, eu tenho uma vantagem sobre meus irmãos judeus, que eu posso pecar todo dia e pedir perdão todos os dias. Mas pelo mesmo erro? Sem jejum, posso ser pelo mesmo erro. Pode ser pelo mesmo erro. Os católicos são ainda mais pessimistas, porque o caminho para o céu católico é um dos mais árduos, mas é o mais facilmente cheio de pedágios. Então, esse é o caminho. Então, se você rezar 30 dias de missas pela alma do falecido, missa gregoriana, assim por diante. Mas eu quero voltar a isso. Eu tenho 62 anos, segundo minha mãe, eu caminho desde os 11 meses de idade. Logo, eu tenho 61 anos e um mês de prática de caminhar, e eu tropeço. 61 anos treinando, tropeçando. Essa é uma aula de humanidade. A grande questão é que a esperança tem que dominar sobre a questão do erro, e a esperança tem que dominar sobre a questão da reincidência no erro. Pegue-se um exemplo de crença no poder moral da história que o Rabino indiretamente nos deu. Cícero, grande retórico estoico romano, Cícero dizia exatamente que a história era mestra da vida. Em latim, eclesiástico, é o meu história magistre vitae. A história é mestra da vida. Que significa que quem não aprende com a história corre o erro de repetir a história. Então nós não temos aprendido porque nós temos repetido sistematicamente. Vamos nos lembrar que por mais que nos esforcemos para nos matar, um dia da Batalha de Stalingrado matou mais gente do que todo o conflito atual no Oriente Médio. Um dia em Stalingrado, um único dia. Que na Segunda Guerra Mundial, 10 milhões de chineses foram mortos pela invasão japonesa, em experimentos científicos que fariam corar o Dr. Mengele.
Então, a violência humana, que eu parto do pressuposto hobbesiano, Thomas Hobbes, a violência humana é universal e permanente. Mas ela não é tão grande que ela impeça que as coisas aconteçam. As coisas acontecem. Nós estamos aqui porque domina o bem, a concórdia e a harmonia. Eu vi uma entrevista na Folha há alguns anos de um senhor ainda judeu, religioso, habitante do Bom Retiro, e a Folha perguntava: os judeus devem amar outros que vieram ao Bom Retiro, inclusive imigrantes do mundo árabe, coreanos? E ele diz: basta se respeitar. Ele era um otimista moderado. Eu digo, quando dou palestras, que a ideia de que seja obrigatório amar é uma ideia cristã bonita, mas basta respeitar. Amar já é um esforço para a própria família. Você imagina se você não consegue amar toda a sua família, está lá fazendo ceder de peça, tem alguém chato querendo pegar até o osso queimado, porque está com fome. Tem gente encarando ervas amargas porque está morrendo de fome. E se você respeitar, isso já tá bom. Amar é um grande projeto, mas o respeito já é necessário. Eu não acredito no poder moral da história, e nenhum historiador profissional hoje que tenha um mínimo de formação diz: a história serve para nos ensinar. Um homem comum se casa na juventude, ele passa 30 anos com a sua esposa dedicada, constrói seu patrimônio, um casamento de sorte, de felicidade. Eis que ele chega ao apogeu da maturidade, aos 50 ou 60 anos. As mulheres chegam entre 18 e 21, a maioria dos homens entre 50 e 60 anos. E eis que este homem, no apogeu da maturidade, com queda de hormônios, no apogeu do seu patrimônio, larga aquela mulher com quem ele subiu a montanha e pega uma jovem à revista. O que ele aprendeu durante a vida? Abandonou o tesouro do governo, investiu em criptomoeda. Pode dar certo? Pode dar certo, é uma chance, mas há problemas. Há problemas, pode dar certo. O que significa isso? Nós aprendemos o que queremos, tropeçamos onde treinamos diariamente, cometemos erros tradicionais. E isto, para mim, eu estou dando um curso sobre Bíblia, é a história de Bereshit. Ou seja, eu faço um pacto com você, Adão, você quebra, eu te expulso. Você tem 2 filhos, um mata o outro. Primeira família humana, 2 pecadores, um assassino e um morto. Essa é a primeira família humana. Não deu certo, vamos escolher um justo, achamos Noé. Tem que ter 10 pelo menos no mundo, né, Rabino? Achamos um justo Noé. Vamos pegar 3 filhos, 3 noras, uma questão importante. Vamos colocar numa arca, bastante tempo, cheio de bicho. O texto não fala o que rolava lá dentro. E sai, vou fazer um arco, para nunca mais destruir esse mundo com dilúvio. Perfeito. O que Noé faz? Fica bêbado. O filho e o neto veem nus, dá problemas e assim por diante. Vamos destruir Sodoma e Gomorra, fazer um pacto com Abraão. Depois eu vou fazer um pacto com Isaac, com Jacó. Depois eu vou fazer um pacto com as últimas personagens, já lá pelo capítulo 50 do Gênesis, de Bereshit. Eu vou fazer um pacto com Jacó e com José. A história da relação bíblica, que é um grande modelo literário e ético, é pacto, erro, permanentemente. Este é o rei que eu escolhi para Israel, porque Saul foi eleição popular. Davi foi indicação do conselho rabínico. Chegou lá e foi Nath. Esse é Davi. Davi vai com a mulher de Urias, faz Urias morrer e assim por diante. Ou seja, onde houver um ser humano, eu vou saber que tem erro. A grande questão não é a perfeição, o ideal inatingível, mas o que eu faço eticamente para essa reeducação contínua. Que dá certo. Ela dá certo. Uma criança não poderia estar sentada como vocês estão, ou ainda mais de pé como alguns estão, se não tivesse sido estimulada por anos e anos de pais, dizendo: fica em silêncio, faça isso, põe as mãozinhas para trás, dá certo. Vocês e eu somos educados para isso.
mas é um desafio. O desafio é que quem vai educar vai ter que repetir. E quem vai repetir vai ter que dizer todas as vezes. E não é à toa que na tradição judaica, diferente da tradição cristã, o primeiro mandamento é ouve. Ouve, ó Israel. Ouve, pelo amor de Deus, ouve. Ah, eu ouvi, mas não entendi. Ouve de novo. Ouve de novo. Encosta nas mesuzot, passa a mão na mesuzá, passa na cabeça, vê se entra. Vê se entra. Ouve, ó Israel. O nosso Deus é um. O nosso Deus é o Senhor. Ou seja, vê se entra. Por que eu tenho que fazer isso toda vez que eu for entrar, menos num banheiro, num depósito, etc.? Porque eu vou ter que ouvir e eu vou continuar não ouvindo. É esta paciência do Todo-Poderoso com cada um. Não? Você ainda quer ter filhos? Ouve. Ouve. E pensa, só hoje não vou matá-lo. Só hoje não vou matá-lo. Só hoje não vou estrangulá-lo. Segundo Kierkegaard, nas suas 8 possibilidades do capítulo do Gênesis do sacrifício de Isaac, Deus manda um anjo, segura, oferece um sacrifício e eles voltam para a tenda. Cada vez que Abraão pegava uma faca na mão, Isaac ficava com os olhos assustados. Isso é Kierkegaard fazendo hipóteses finais para o sacrifício no terror e tremor. Então, ouve, ouve. Essa é a grande questão. Num mundo de internet em que ninguém mais ouve, que todo mundo tem ideia permanente antes de ter ouvido, que tem opinião pela foto. Eu publico um texto, às vezes, de 5.000 toques. Isso dá uma página do Estadão. E 5 segundos depois vem alguém e me diz que não gostou. Não tem problema não gostar, mas conseguiu ler o título, ao menos o título. No mundo que ninguém mais escuta, quem escuta talvez tenha chance, na sua feliz definição, Rabino, de fazer erros inéditos. Na tradição, tanto cristã quanto judaica, do seu nome, né, do arcanjo Miguel, é aquele que nos diz permanentemente, contra a arrogância do inimigo, é quem como Deus? Quem pode ser como Deus? Quem pode chegar perto? Michael. Não, então essa é a ideia. Se você não é, quem não for Deus vai errar. Não, e vai errar de novo. E com paciência. Esse é um exercício muito complicado e necessário para conviver em humanidade, com respeito. E quando você errar, lembre-se que você só errou diferente do lugar que eu erro, ou mais vezes do que eu, ou no momento errado que o meu, porque eu já errei neste mesmo lugar e mais vezes. O fraticídio do começo de Gênesis, né, ele dá o tom das relações entre irmãos ao longo de todo o livro, e as relações são sempre conflituosas, sempre terríveis, e muita disputa, como se houvesse apenas uma bênção, e um só pudesse ficar com a bênção, como se bênção não fosse uma coisa que todos tivessem acesso. Eu acho que o final de Gênesis, o final de Bereshit, quando a gente vê a cena do patriarca Jacó abençoando cada uma das tribos, não é exatamente uma bênção, um pouco de bênção, um pouco de bronca também, mas a mensagem é que existe um espaço para cada um, tanto que cada uma das tribos vai ganhar a sua porção de terra, e cada uma das tribos vai ter a sua característica e vai ter a possibilidade de se desenvolver. Então eu tenho a impressão que a mensagem final do livro é uma mensagem otimista, e aquilo que começou como uma disputa entre irmãos que precisaram se assassinar para que um ficasse com a bênção, que acreditava ser única e limitada, no final do livro vem uma mensagem dizendo, não, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua terra, cada um tem a sua característica e cada um tem a sua bênção. Então eu gosto de acreditar que o livro de Gênesis acaba de uma maneira mais otimista do que começa. Mas eu queria falar de Abrão especificamente, quando ele vai comprar o túmulo para a esposa dele, para enterrar a esposa dele, ele usa a seguinte expressão, Ger vetoshav anochi imachem. Eu sou um estrangeiro, eu sou um estranho, e também um cidadão entre vocês. Ger vetoshav anochi imachem. Sou estrangeiro
e cidadão entre vocês. Os filhos de Het, ele quer comprar o túmulo para a esposa dele. E eu li recentemente uma interpretação dessa passagem, que eu quero dividir com você, Leandro, e com as pessoas que estão aqui. O que significa eu sou estrangeiro e cidadão? Porque, em princípio, duas coisas antagônicas. Quando eu tenho um comportamento de estrangeiro, Deus se torna cidadão, se torna uma presença permanente, uma presença constante. Quando eu me acho cidadão, quando eu me acho o único dono da terra, o único dono do lugar, então quem passa a ser estrangeiro é Deus. Eu torno a divindade, eu torno o sagrado estrangeiro. Eu torno o sagrado alheio quando eu me considero o único com direito de viver aqui. Quando eu tenho humildade de entender que todos nós somos passageiros, de que todos nós somos imigrantes, de que todos nós somos estrangeiros, então quem se torna permanente é o próprio Deus. Quem se torna cidadão é a própria divindade. E eu estou trazendo essa interpretação porque o tema da imigração nos Estados Unidos e na Europa, uma vez mais, se transformou num tema extremamente importante e central. E nós, judeus, temos na história da imigração uma história muito, muito próxima. Essa é a nossa história, a história de estrangeiros e a história de imigrantes. Existe uma instituição nos Estados Unidos chamada Hayas, que teve um papel muito importante na absorção dos judeus que fugiram da guerra na Europa e se estabeleceram nos Estados Unidos. E hoje essa instituição tem o seguinte slogan, a seguinte frase, eles dizem o seguinte: primeiro nós acolhemos os imigrantes porque eles eram judeus. Hoje nós acolhemos os imigrantes porque nós somos judeus. É uma instituição judaica que se ocupa hoje ao acolhimento do estrangeiro qualquer que seja ele, na maioria não judeus que chegam nos Estados Unidos. É uma instituição judaica de acolhimento de imigrantes não judeus. A minha pergunta para você é: por que o imigrante assusta da maneira como ele assusta? E como nós vemos pessoas que elas mesmas foram absorvidas por um país recentemente, ou na própria geração, ou uma ou duas gerações atrás, se opondo à chegada de pessoas, se opondo à mudança de pessoas de um lugar ao outro, quer seja por perseguição religiosa, quer seja por perseguição política, quer seja por uma situação econômica insustentável, ou qualquer que seja o outro motivo. Por que a imigração segue sendo a questão que é? Excelente questão, Rabino. Em geral, o medo diante daquilo que eu não prevejo, é um medo instintivo. Por que eu considero a minha tribo válida? Porque não há perigo que venha dela. Isto contém uma armadilha muito grande. Aqueles que, como eu, têm menos colágeno, vão se lembrar que até o 11 de setembro de 2001, nós passávamos pelos aeroportos com mais tranquilidade. Quem aqui viajou de Varg está de pêsames, porque vai ter uma memória permanente de dor. E quando nós viajávamos, porque não havia risco, a partir do 11 de setembro e da espetacularização da violência e do terrorismo, nós passamos a ser tratados todos como terroristas em potencial. Isso foi uma democratização do aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv para a humanidade. Todos são um risco. Nós temos um risco muito grande, natural essa reação. Eu viajava com um canivetinho, porque era muito útil para cortar laranjas, abrir garrafas. Nunca mais, naturalmente. Ficou em algum lugar entre Nova York e Paris, um canivetinho. A partir do momento que eu acho que o mal é externo, o que as companhias aéreas fizeram, e essa história é muito importante, elas blindaram com aço o acesso à região dos pilotos. E ninguém pode entrar senão com um código, senão com uma série de procedimentos, porque o terrorista vem de fora, o terrorista vai derrubar esse avião, como várias vezes aconteceu. Um piloto depressivo alemão, um pouco pleonástico essa afirmação, decidiu que deveria morrer
e se matar com o avião. Esperou seu auxiliar sair, fechou a porta e atirou o avião contra a base de uma montanha. Que nunca se esperou que o mal estivesse dentro. A proteção era 100% xenofóbica, contra o mal de fora, xenó em grego, de fora, o estrangeiro. E este homem se matou com dezenas de pessoas, porque ele era o mal que a companhia nunca pensou em se defender, nosso próprio piloto. Então, o grande erro da xenofobia é imaginar que o mal é 100% externo. Vejam, estatisticamente, um dos males mais medonhos que eu tremo só de supor, que é a pedofilia, estatisticamente ele é quase sempre próximo na família. Um tio, um padrasto, um irmão mais velho. Rarissimamente ele é um vizinho distante, um desconhecido ou um tarado avulso. Ele é um fenômeno genético. Mas eu me defendo das crianças, dizendo, não fale com estranhos. Quando a resposta correta seria, cuidado com os tios, cuidado com os padrastos, cuidado com todo mundo. Toda vez que eu suponho que o mal seja totalmente externo, eu tenho um erro estratégico. Eu tenho um erro teológico, porque, sendo filhos do mesmo Adão e Eva, a implicância natural da crença religiosa é que somos todos irmãos. A avó de Davi, que nós falávamos há pouco, de Ruth e Noemi, que foram para a Bíblia porque era uma nora que amava a sogra, isso é tão extraordinário, gente, que a Bíblia registra como um caso importante, tirando as sogras aqui presentes, que são a exceção dessa regra universal. Acontece que aquela moabita que decidiu ficar na pobreza depois da viuvez com a sua sogra até se casar de novo, ela é a avó de Davi. O grande Davi, da linhagem que sairá o Messias, ou do qual já saiu o Messias, dependendo da fé, é uma estrangeira. Um estrangeiro, outro é Abraão de Ur, cujo pai, pela tradição, fazia ídolos. Ou um tio, ou um pai, que fazia ídolos. Estrangeiro. Não só aceita o filho do ventre judaico. Vamos excluir Abraão e vamos excluir Davi, porque a avó dele é suspeita. Quando eu me torno real censor da mesa inquisitorial e faço prova de sangue, e é uma grande tentação, o autoritarismo, para você excluir, que é um dos grandes focos da libido humana, excluir, ter poder, quem pode entrar, quem não pode entrar, quem é com direito. O imigrante de terça-feira se torna arrogante com o imigrante de quinta-feira. Há um presidente dos Estados Unidos, eu não vou dizer o nome, porque a sua simples invocação provoca nuvens no ambiente, vamos chamá-lo de Voldemort, que apesar de ele ser imigrante alemão, e acabou de receber um documento de imigração, dado, acho que pelo chanceler da Alemanha, ele diz que eu que cheguei na data X tenho direito, você que chegou depois não tem. A elite lusitana de São Paulo, um lugar inexpressivo no século XIX, até a ascensão do café, viu com total horror a chegada da imigração italiana e os chamou de carcamanos. Esta gente sem eira e nem beira, que não é descendente de João Ramalho de Bartira. Esta gente que não está aqui, que não são Prado, que não são Câmara, que não são Seabra. Os italianos chegaram e enriqueceram, o epítome da família Matarazzo, e olharam a chegada dos imigrantes turcos, sejam eles judeus, sejam eles libaneses, sírios, todos dentro da área do Império Turco Otomano, até o fim da Grande Guerra. E esses italianos de elite olharam para esses imigrantes, notavelmente do Oriente Médio, com um narizinho empinado. Eis que 30 anos depois da grande onda do Oriente Médio, nós tivemos a chegada em grande quantidade de coreanos ao mesmo Bom Retiro, onde outrora estiveram bandeirantes e judeus. E eis que eles olham para a chegada desses coreanos como arrivistas, invasores, estrangeiros. Essa história continua com Haiti, essa história continua com África, essa história continua com Venezuela.
Eu imagino os venezuelanos que, fugindo do governo autoritário de Caracas, se instalam aqui. Em 2 gerações terão o seu clube, em 2 gerações terão suas festas, e vão passar a dizer: esses povos que vêm de Trinidad e Tobago não são, que fica um pouquinho acima da Venezuela, não são assim tão extraordinários, e vêm roubar. Essa é uma ideia mercantilista de mundo. O estrangeiro é um desafio. A Bíblia nos diz e lembra o povo judeu que tu também foste estrangeiro no Egito. Lembra-te disso, lembra-te sempre, tu também foste estrangeiro no Egito. Também foste tratado como um risco, um perigo. Então é uma reflexão permanente. Quem é estrangeiro no planeta Terra? Um marciano, um venusiano, ou alguém de Mercúrio, nascido nesse planeta, compartilhando eu e o Rabino mais de 99% do mesmo código genético. Bom, como é que nós vamos considerar alguém estrangeiro? A nossa diferença nos melhora, a nossa diferença nos ilustra, nossa diferença nos enriquece. Qual é o grau de tolerância que eu devo ter? Dentro da lei e dentro da ética. Eu não sou tolerante com pessoas que violam a lei e a ética. A tolerância é com a diferença usual. Eu gosto de brincar com a ideia, já brinquei várias vezes, que o que me faz crer na democracia é que eu, Leandro, tenho que entender que mesmo neste ambiente que estamos, tão simpático, aqui entre nós há pessoas que gostam de coentro. Eu tenho que entender isso. Entre nós há pessoas que conservam, compram e consomem esta erva demoníaca. Deus, na sua sabedoria, criou a salsinha, o demônio invejoso. Criou o coentro, que é para destruir a família humana. Mas coentro não é proibido enquanto eu não ascender à presidência. O coentro continua sendo vendido. Eu sei dizer coentro em 10 línguas para evitar. E eu minto, né? Eu vou te ensinar em hebraico. Tem coentro em hebraico? Kuspara. Kuspara. Nossa, é uma cuspida. Kuspara. Kuspara, pronto. E o pior é que agora se come bem em Israel. Antes era um exercício de emagrecimento, né? Você tinha que ir lá para Inglaterra, Londres e Jerusalém era um exercício de austeridade. Não é mais verdade isso. Em Londres ainda é, mas não é mais verdade. E eu fico dizendo isto porque do meu lado tem alguém que pratica algo não ilegal, gostar de coentro. E como eu não gosto de coentro, na verdade eu detesto, eu faço parte de uma mutação genética. 10% da humanidade associa o gosto de coentro a sabão e ao cheiro daquele inseto Maria fedida. 10% da humanidade. Como isso acontece? Que eu vou me irritar com quem é diferente? Eu gostaria que os comedores de coentro comessem coentro pela raiz, porque não cresceria de novo. Eu incentivo que os coentrófilos comprem coentro em grande quantidade. Se eu não como e não gosto de comer, eu deixo o caminho ainda mais livre para quem come ou gosta de comer. Substituam isso por homossexualidade e vocês vão entender o que eu estava falando. Se eu não como, porque me irrita que alguém coma. Se eu não gosto, porque me irrita que alguém goste. A não ser que o meu gosto sobre coentro seja ambíguo. Eu quero comer, mas tenho vergonha. Então, nesse caso, quem come é perigoso. Pensem nisso. Eu fiz uma aliteração, mas eu não gosto de coentro de verdade. Eu aprendi a falar coentro em hebraico e em outras línguas também, porque a Juliana odeia coentro. Uma mulher sábia, deveria estar aqui dando depoimento sábio neste lugar. Sabe, Tailândia, México, Bahia e Espírito Santo. São 4 lugares de grande risco. E na Tailândia serviram uma espécie de quindim decorado com folhas de coentro. Né? Não há limite para o crime, eles espalham isso. Com aquele cheirinho de medonho.
Aqui no Museu Judaico, na parte da literatura clássica judaica, tem uma página linda do Talmud em exposição. E o que é fascinante sobre o Talmud é que não importa a página do Talmud que você abra, nunca existe uma resposta para cada pergunta. Sempre diversas respostas para cada pergunta. E quando você espera que finalmente venha o gabarito, venha a resposta final, ela não existe. O tema muda, vai para outro, porque todas as respostas têm a sua beleza, todas as respostas têm a sua verdade. O Talmud não sente a necessidade de determinar um caminho e deslegitimar os demais caminhos. O Talmud sabe conviver com a tensão. O Talmud sabe conviver com as questões não resolvidas. Infelizmente, não é isso que a gente vê nos debates nos nossos dias. É uma necessidade muito grande de determinar qual é o correto, qual é o certo, qual é o legítimo, e de anular ou cancelar todas as demais possibilidades da forma mais violenta e mais humilhante possível. O Talmud pergunta se existe uma opinião vencedora, pelo menos em termos de prática judaica. Em algum momento tiveram que optar por um caminho para que todos praticassem mais ou menos da mesma forma. Por que as opiniões minoritárias vencidas foram preservadas? Elas poderiam ter sido apagadas dos anais da história, mas foram guardadas, foram preservadas. E a resposta é porque um dia elas podem ser mais importantes do que aquela opinião que venceu no passado. Ou seja, a opinião vencida, ela não é uma mentira. Ela não é uma falsidade, ela não é ruim por natureza. Ela simplesmente não foi o caminho abordado, o caminho escolhido naquele momento. Mas aquela opinião tem a sua beleza, tem a sua riqueza e, portanto, merece ser preservada. Hoje, os debates sentem uma necessidade muito violenta de cancelar, de anular, de apagar, de fazer com que aquilo que não prevaleceu seja esquecido, e esquecido de uma forma humilhante. Por quê? Excelente. Quando alguns não sabem disso, fui coordenador de uma yeshiva. É bizarro, mas eu já fiz, eu não sei se é pecado contar isso, mas fiz parte de um minyan também, mas é mais complexo explicar isso. Eu tenho aqui, obrigado, Rabino, obrigado. Não vamos revelar os podres aos poucos, mas Você era o 10º ou o 11º? Eu era um dos justos. Muito bem. E quando eu olhei na biblioteca do Yavne um livro com 6 quadrados de explicações, e como lá pela manhã há homens que vão rezar com seus mantos de oração e ficam um de frente ao outro debatendo um trecho, eu perguntei ao Rabino Samuel o que faziam, o que estavam discutindo. E ele dizia: estão rezando. É muito curioso rezar discutindo. Discutir é próprio daquela celebérrima piada que vocês conhecem judaica, de um Robinson Crusoe judeu, que é resgatado depois de 27 anos da ilha e construiu 2 sinagogas. E perguntam por que aquela outra, porque aquela eu não piso, aquela eu não vou, piada conhecidíssima. Mas para dizer que quando eu interpreto que Deus está muito além da compreensão, que é a tradição judaica, logo que a sua opinião de Deus é correta, mas a do outro também é, porque as duas estão erradas. E se alguém compreendeu Deus, não é Deus, porque não é possível a mente humana capturar essa essência, não existe no judaísmo, isso é muito importante lembrar, não existe uma autoridade central. Existe um grão rabino em Jerusalém, escutado com sorte pela esposa. Dias ímpares. Dias ímpares. A esposa o escuta, mas ninguém que estava nessa sinagoga, no período de funcionamento como sinagoga, vai dizer: não podemos fazer isso porque o grão rabino nos proibiu. A Igreja Católica tem um Papa. E esse Papa, quando se pronuncia em termos de fé, é infalível desde 1870. O penúltimo dogma da Igreja é a infalibilidade do Papa em termos de fé. Para muitos cristãos reformados, a Bíblia é infalível. Então eu vou escolher qual trecho da Bíblia é infalível.
Isso aqui é uma abominação ter ídolo, sim. Mas eu posso misturar tecidos, lã e linho, também proibido pelo mesmo código. Eu posso comer leite e carne, também proibido pelo mesmo código. Mas eu escolho que isso aqui é o que eu vou seguir. Os católicos não precisam escolher, o Papa escolhe. A tradição, o magistério e a Bíblia escolhem. É uma questão de fé. Mas isso eu não entendo nem aceito. Não é uma eleição, é uma entrega de fé. Então a tradição judaica é de que não existe essa autoridade central. Não existe. E essa autoridade, claro, deriva da Torá, mas essa autoridade da Torá precisa de hermenêutica, termo jurídico e filosófico para interpretação. E ninguém é em si a Torá, mas todos a interpretam. Então, se eu preservo a interpretação de Maimônides, tanto tempo depois, se eu preservo um livro explicativo do iluminismo rabínico de Mendelssohn, tanto tempo depois, 200 anos, nem tanto tempo, mas é porque eu decido que aquilo de fato pode ter validade. E se não tiver validade, pelo menos vai servir a geração futura para acompanhar a trajetória hermenêutica, de novo, hermenêutica, a arte, de descobrir os mecanismos de validação e interpretação de texto. E eu vou acompanhar aquele caminho para entender que a minha interpretação é esta porque partiu daquela. Isto é fundamental. De novo, o limite disto é o próprio bom senso que nós compartilhamos. Há muitas interpretações, mas nós abominamos o racismo e o antissemitismo. Há muitas interpretações, mas violência, porque você supõe alguém portador de um código genético, é uma violência. Isso também é uma convenção, segundo Yuval Harari. Faz parte da revolução cognitiva, direitos humanos, democracia. Faz parte da revolução cognitiva ocorrida, eu ia dizer 70 mil, de novo, há bastante tempo, gente, há bastante tempo. Eu já dei esse fora várias vezes, Rabino. Então, com isto, o que nós temos diante de nós? A necessidade de saber que o seu ponto de vista é a vista a partir de um ponto. E ele é bom para mim. Ele é bom para mim. Quer saber o que ocorre em uma instituição? Não pergunte ao presidente, não pergunte ao secretário, nem aos seus patrocinadores. Pergunte ao seu porteiro, pergunte à mulher que serve café. Ela sabe muito sobre a instituição. Talvez até mais. O poder afasta o ouvido. A trincheira torna agudo o olhar e o ouvido. Então eu vou juntar. Quando é que um negócio vai à falência? Quando o dono começa a viajar para Baleia quinta tarde. Não quero correr o risco de pegar Shabat na estrada, então eu vou quinta, eu vou quarta à noite e vou voltar segunda à tarde, que tem menos trânsito. Admiro sua religiosidade, você dependerá da tzedakah da comunidade. Pronto. Um negócio só existe por causa do olho de quem é o dono. Tudo mudaria nos supermercados se o dono estivesse no caixa no quinto dia útil. Tudo mudaria em uma sinagoga, em uma igreja, em uma escola, se os seus diretores frequentassem os pátios, os círculos de café e vissem onde ela pulsa fora da parte teatral, litúrgica, cenográfica do movimento. Tudo mudaria se a Câmara dos Deputados e o Senado, além da época da votação, percorressem um ônibus, uma linha de metrô lotada, uma estação da Sé no fim da tarde. Seria um novo debate sobre controle de natalidade. Estar na Sé às 6 da tarde, debater controle de natalidade a partir dessa experiência. Tudo mudaria se você observasse o real ao seu redor. E este real é múltiplo, ele é amplo, ele é variado e ele é contraditório. Essa frase não é minha, é do século XIX, eu temo muito o homem que usa e tem apenas um livro. Porque este homem vai ter certeza. Não há ninguém mais violento e autoritário do que alguém que tem certeza. E por que nós sabemos isto?
A minha geração, e muitos daqui, fomos criados por pais com certezas. Batiam sem culpa. Era para crescer. Éramos crianças chantilly. Bate que cresce. Quanto mais bater, mais cresce. Isso nos deu valores, problemas psicanalíticos. E nós vivemos com essas dores. E passamos para uma época em que só os pais tinham razão. Aliás, todo mundo tinha razão, menos eu. E chegamos a uma época que todos têm razão, menos eu, de novo. Porque eu fui aluno, quando só os professores tinham razão. E hoje eu sou professor, quando só os alunos têm razão. Eu não peguei nenhum momento bom nessa história. Eu queria ser aluno hoje. Será que o problema não é com você? Pode ser, pode ser. É um jeito. Bom, a depressão às vezes tem um traço narcísico, né? Eu acho que o mundo me persegue, o mundo inteiro está ao meu redor. Ela tem um traço narcísico. Mas é isto. Mas a certeza, ela não é democrática. A certeza. Não, o primeiro livro psicanalítico, A Interpretação dos Sonhos, de 1900, foi feito por um judeu, com uma mãe bastante autoritária, num lugar, linha B, que era o interior do Império Austro-Húngaro, depois levado para Viena. Ou seja, o que significa isso? Quando eu não tenho certeza, mas tenho contato com quem tem certeza, eu passo a pensar na relatividade, na hermenêutica, na interpretação, e que talvez uma daquelas interpretações esteja correta ou nenhuma, ou a que eu for acrescentar a isto. A gente está chegando ao fim da nossa conversa. Adoro mas eu não queria sair daqui sem te perguntar sobre democracia, porque acho que a gente, mais do que nunca, está vivendo um momento em que instituições democráticas não têm sido suficientes para nos proteger da eleição de lideranças populistas, com uma agenda extremamente perigosa em diversas partes do mundo. A educação, provavelmente, é a ferramenta mais potente que nós temos para preparar as pessoas para um voto consciente. Primeiro, para votarem, né, nos lugares em que isso não é obrigatório. E depois para votarem de uma forma responsável. Mas mesmo com a educação tão acessível nos nossos dias, nunca a educação foi tão acessível como hoje, ainda não há mecanismo que evite a eleição ruim. E sabemos que a democracia é o pior sistema que existe, excluído todos os demais, ou seja, é o melhor que nós temos à nossa disposição, mas o que temos visto hoje, e não só hoje, no passado também, figuras extremamente perigosas foram eleitas democraticamente, figuras criminosas foram eleitas democraticamente. Como que essa democracia ainda pode ser aprimorada? E essa pergunta é a última antes da nossa despedida. É muito complicado, há bons textos sobre isso, como o livro Como as Democracias Morrem. Existe um texto recente da Anne Applebaum, que está no nosso clube, que é sobre autocracias, dizendo que o problema não é mais concentração de poder, mas a imersão de cleptocracias, de sistemas de roubo organizados, que os grandes ditadores do mundo hoje são grandes bilionários. Não é mais um projeto de poder. Sempre a advertência histórica que os fascismos, em geral, com exceção do espanhol, eles subiram ao poder por eleições. Não? Ou seja, dentro da via legal, marcha sobre Roma de Mussolini em 22, eleições em 32 na Alemanha, posse de Hitler como chanceler em 33. Então, é sempre uma advertência que Bergman lançou no seu filme O Ovo da Serpente. Brecht nos advertiu que a cadela do fascismo está sempre no cio. Só faltou Brecht, que era um militante de esquerda, lembrar que a cadela do autoritarismo de esquerda também está sempre no cio. Ou seja, que o autoritarismo, seja em nome da justiça social, seja em nome do anticomunismo, ele é sempre um ovo de serpente. Porque eu vou fazer você aceitar cada vez mais limitações, porque pior do que eu é aquilo.
Então, este é sempre um grande desafio. A democracia não é segura em nenhum país do mundo, mas ela é um exercício permanente. Mas a Suíça é estável. A Suíça foi o último país ocidental europeu a dar voto às mulheres universalmente. Estamos falando da década de 70 e 80, em alguns cantões, né? Foi o último país europeu a fazê-lo. A Suíça é uma federação, tem autonomia muito grande, mas é muito curioso supor que a democracia não se trata de uma eleição aberta, mas da capacidade, como diz um escritor do 19 também, que políticos e fraldas devem ser trocados com frequência e pelo mesmo motivo. Depois de um tempo fedem, eles fedem. A citação que o Rabino fez foi de Winston Churchill, um conservador, de uma época que o conservadorismo, como Churchill na Inglaterra, fundamental no esforço de guerra contra o nazismo, ou então Angela Merkel na Alemanha, uma conservadora, que são conservadores, aparentemente, com todas as senões que a gente pode fazer de Churchill da década de 20, conservadores com tradição de eleições, de liberdade de imprensa e assim por diante. Então, ter contato com uma proposta genuína de esquerda ou de direita que respeite os trâmites legais é muito importante. A crítica à democracia ela é muito antiga. Em 1963, a UNE cantava, a UNE identificada com a esquerda, de que adianta a democracia se a panela está vazia, relativizando o voto em função da crise social e a chamada carestia. Significando o quê? Se eu estou com fome, qualquer golpe se justifica, porque minha fome vem antes das urnas. Este é um argumento usado pela esquerda e um argumento usado pela direita, que a democracia é apenas para dar voz a comunistas e assim por diante. Eu acho que nós estamos perdendo a batalha de opinião pública para pessoas autoritárias. Eles aprenderam a dominar mais rapidamente o TikTok do que as vozes democráticas. A esquerda gosta mais de comício, assembleia, trio elétrico tocando Geraldo Vandré, dentro do campus, com boas ideias de participação, igualdade de gênero, etc. E a direita foi quase que inteira para as redes sociais, com perfis mais rápidos. Então, é uma questão de domínio da narrativa. E neste momento, o domínio da narrativa é quase todo ele antidemocrático. Vamos falar mal do Congresso, não é necessário um esforço titânico para isso. Vamos falar mal do STF, vamos falar mal da presidência e vamos de novo identificar que o problema está lá fora. O problema não está comigo. Porque eu pedindo ao meu dentista que me dê recibos frios para deduzir no imposto de renda é ético. Mas se um deputado fizer isto, é um erro de função. Eu pego o acostamento, mas é porque eu estou com pressa. O senador é corrupto. Ao jogar a falta de ética no outro, nós fazemos o mesmo procedimento. Não? Eu digo isso porque esses dias fui à Sala São Paulo, e no meu carro tenho cartão para cadeirante por causa do Vitor, que tem esse acesso jurídico, e a pessoa que estava comigo, você tem, né? Coloque na vaga de cadeirante. Mas o Vitor não está aqui, eu não posso. Eu não posso. Sim, mas você tem. Eu disse, ter o poder e não usá-lo é a essência da ética. Porque se eu não tivesse, eu não poderia. Eu posso, mas não estou, eu só tenho o cartão de idoso. Eu só posso procurar a vaga de idoso. Mas o problema é que tem muito idoso no mundo hoje, e as vagas... Também, quando eu me tornei idoso, o mundo todo se tornou idoso. De novo, alguma coisa com você, Alguma Leandro. coisa comigo, é. Quando eu virar cadeirante, todo mundo vai virar cadeirante. Então, neste caso, eu estou pensando exatamente nessa hermenêutica reside a relativização da ética. Se eu pensar que esta regra protege quem precisa e não a minha necessidade, eu vou começar a repensar isso. Não é porque eu seja perfeito, mas eu gosto da expressão filosófica perfectível. Eu sou uma pessoa que pode melhorar. Não é porque eu não erre, mas porque quando eu erro, eu peço desculpas ou reconheço o meu erro, geralmente, ou na maioria das vezes, isso que me separa de um canalha, porque o canalha se orgulha do erro.
E eu erro, e erro bastante, e eu tenho vergonha do meu erro. Então é isso que distingue. É uma frase que está no Gênesis, quando Deus nota a mente sombria de Caim, diz: teu pensamento vem, mas o que você faz com ele? Isso é uma escolha. Isso é o tal do livre-arbítrio. Já que o Rabino tocou nos irmãos, a Bíblia diz que os irmãos são atritivos, né? Caim e Abel, Esaú e Jacó, Salomão, mais de um irmão atritivo. A Bíblia fala de pessoas que se orgulham do peso do seu cabelo, já que Absalão tinha um cabelo cortado todo ano com 2,3 quilos. Eu sei que eu não tenho lugar de fala para isso, mas sempre me chama muita atenção que alguém corte o cabelo e pese. Em plena Bíblia. Assim, é um mundo de erros, de vaidades, de questões, de deslizes. É um mundo muito grande. E o curioso é que exatamente a ética vem quando eu, podendo fazer, não faço. Eu tenho poder para fazer, mas não faço. Porque se eu não puder, isto não é ética. Eu piso no pé de alguém de 2 metros, 130 quilos, maior do que eu, e peço desculpa. Isso não é ética, isso é bom senso. Isso é preservação do seu esfíncter. Isso é a tentativa de manter a sua integridade. Pronto. Agora, eu vou medir a ética pela maneira que eu trato pessoas que eu não precisaria respeitar, entre aspas, ou que não podem se opor a mim. Então, essas são questões complexas. E ética é sempre alvo de um debate. E é por isso que eu encerro lembrando uma historinha atribuída a Sócrates. Atribuída. Sócrates não escreveu nada além de 3 hinos mitológicos. Sócrates recebe em casa a visita de seu amigo Glauco. Glauco, ele está com Xantippe, a sua esposa, Sócrates, e aí ele diz: falaram você isso lá na Ágora, na praça. E Sócrates alto lá fazer 3 perguntas antes, excelentes para comunidades, não aqui em São Paulo, mas comunidades de imigrantes onde domina a fofoca. Não aqui, mas dizem que em outros estados, gente, é terrível a fofoca. E Sócrates pergunta a Glauco: isso que você ouviu, você tem certeza? Glauco diz: não. Vai melhorar os envolvidos? Glauco diz: não. É obrigatório que você me conte? Glauco diz: não, então não me conte, isso é só fofoca. Essas 3 perguntas atribuídas a Sócrates, necessário, verdadeiro e tendente à melhoria dos envolvidos, eu posso fazer para qualquer pergunta na minha casa, na sinagoga ou na empresa. É fácil ou não? E eu vou encerrar contando como é difícil. Eu era coordenador de um centro de estudos livres na rua Mário Ferraz, era curador, e a minha secretária, gaúcha como eu, chegou e me disse: sabe que a mulher do café falou do senhor, professor? Eu disse: alto lá, Flávio, 3 questões socráticas. É verdadeiro? É necessário? Nós vamos melhorar? Flávia respondeu: não, disse, não me conte, é só fofoca. Faz exatamente 2025, faz 17 anos esse episódio. Até hoje eu me queimo de curiosidade para saber o que aquela vaca do café falou de mim, gente. Isso. O que significa isso? Que eu, Leandro, professor de ética, doutor, o Escambau, que aceito agora uma cátedra sobre ética em Coimbra. Eu vou dar aula em outubro em Coimbra, para ensinar os portugueses as maravilhas da ética brasileira. Aceitei uma cátedra em Coimbra, uma honra para mim. E eu, Leandro, que sei as regras, que li ética Nicômaco, que li ética maneira dos geômetras de Spinoza, ética Nicômaco de Aristóteles. Eu, Leandro, que estudei até teologia, eu adoro uma fofoca. E o fofoqueiro baixa o tom de voz e imita uma serpente, mostrando que a metáfora do Gênesis é interessante. Eu gosto de falar mal de quem eu não gosto, gosto de falar mal de chefe, gosto de saber podre do partido rival, quero saber quem deitou com quem e por que e se gostou. Eu sou mesquinho, eu sou vulgar, eu sou agressivo, eu sou vaidoso. Tudo isso está em mim. Eu tenho um Caim dentro de mim. E aí eu tenho que dizer não. Dê margem a Abel, que de todo o coração deu o melhor do que ele tinha no rebanho.
Então eu tenho que lutar contra a minha mediocridade, contra o meu lado mais egoísta e imbecil, e eu tenho que dizer, não, isso está errado, todos os dias. Até, nesse ambiente eu vou dizer, até a vinda do Messias, em outro ambiente eu diria, a volta do Messias. Segundo Amos Oz é isso, né? O Amos, há uns anos eu lia muito Amos Oz e ele dizia assim, toda essa briga judeus-cristãos é bobagem, basta ver o que o Messias disse. Se ele disser oi de novo, os cristãos estão certos. Se ele disser oi gente, que bom, cheguei, os judeus estão. É só esperar o Messias, é só esperar o que ele vai dizer. Se ele diz oi de novo, que saudades, então os goim estavam certos. Mas era isso. Obrigado, Rabino. E Amos Oz conclui essa história que ele atribui à sábia avó dele, dizendo, enquanto isso não acontece, viva e deixe viver. E é isso que a gente está precisando, né? Viver e permitir que o outro tenha também essa oportunidade. Eu quero agradecer demais ao Museu Judaico por ter acolhido essa conversa aqui, agradecer ao Betel por meio do projeto Pretzel Talks. Diálogos de um Rabino continua online e a gente vai disponibilizar essa conversa também. Ela não está sendo transmitida ao vivo, mas depois de editada ela será colocada para as pessoas que não estiveram aqui ou para as pessoas que estiveram aqui e quiserem eventualmente revisitar a entrevista e as palavras maravilhosas de Leandro Carnal. Obrigado a todos.